Então, hoje a gente vai começar o preparo da mudança do nosso assunto, que a gente vinha falando do relacionamento. Agora a gente vai tentar especificar melhor a nossa participação em termos de pensamento e sentimento. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra, não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como a fonte de uma quantidade de fenômenos não compreendidos e até hoje rejeitados, e por essa razão no domínio do fantástico e do maravilhoso. Então, quando a gente começa agora a raciocinar no novo tempo na era do Espírito, e a gente começa a falar que somos espíritos imortais, começamos então uma fase nova de compreender a nossa participação e responsabilidade na vida. Porque até então, tudo que era relativo ao espírito era um fenômeno ou algo maravilhoso. Porque a nossa compreensão era apenas restrita à vida material. Mas agora, o nosso senso moral já pede uma nova compreensão. E é com essa responsabilidade, com esse ponto de vista, que agora a gente tenta estabelecer uma nova maneira de pensar. Então, até bem pouco tempo atrás, a gente ficava assim, nós somos espíritos. Mas a gente desconhecia que era ser espírito. E o que a gente focava? O corpo físico. Então, se eu tivesse qualquer mal-estar, eu deveria tomar um passe para aliviar o mal-estar físico. Ou até aliviar qualquer coisa que eu estivesse sentindo e que me trouxesse um desconforto. Mas onde parava? No corpo. Qual é o meu desconforto? E é disso que eu quero explicar. O que a gente esquecia? Que a gente era um espírito. Então, quando a gente começa o contato com toda a metodologia da evangelização, a gente começa assim, tudo nasce no pensamento. Então, se eu tenho um desconforto físico, eu pensei em alguma coisa que fez uma construção na minha intimidade, que, como consequência, eu sinto esse desconforto. Então, agora, não tem mais jeito, não tem a menor possibilidade do nosso raciocínio parar no corpo físico. A gente ainda tenta fazer isso. Dá errado, mas a gente insiste. Por quê? Porque nós temos uma grande dificuldade com a mudança. Mas não é mais uma novidade para a gente que tudo começa no pensamento, que o pensamento cria, ele estabelece então essa criação na memória do perispírito e vai definir o equilíbrio ou o desequilíbrio que eu apresento. E isso pode ser físico, pode ser emocional, pode ser espiritual. Então, várias vezes a gente vem falando do pensamento que é o criador. Mas o pensamento, ele cria o quê? Porque senão a gente fica falando que ele cria, aí a gente fala assim, mas o que ele cria? Vocês lembram dessa história quando a gente trabalha o pensamento? O que é que o pensamento cria? Bom, a gente entendendo, gente, dá pra gente conversar. O que é que o pensamento cria? Eu vou perguntar de novo, quem sabe tem uma chance. Esse pensamento cria. Só isso? Imagem, né? Emoções. Bom, nós vamos estabelecer o seguinte para a gente não confundir.
Pensamento que ele é tudo. Absolutamente tudo. Essa mesa só pode estar aqui porque alguém pensou nela. Sozinha ela não aparece. Então, quem pensamento tem? Absolutamente tudo. Só que lembra quando a gente falou assim, ó, que para nossa compreensão, anteriormente, a gente falava assim, ó, que o pensamento, ele gera uma energia. Vocês lembram dessa história? Então, mas aí a ciência andou. E energia transformou no quê? Então, energia matéria. Então, eu vou pensar e aquilo que eu pensei vai fazer um fluxo em mim. Pensa, pensar. E aí a gente pode ter uma matéria, mas não pode ter matéria. Então, quando a gente olha para a água, a gente fala assim, ó, ela pode estar sólida, ela pode estar líquida, ela pode estar gasosa. Não vou ficar vendo uma cor de água que não tem sentido. Em algumas situações, a ciência pode provar. Só que hoje, com todo o avanço, eles também conseguem provar que essa energia não tem. E como matéria, isso gera um campo. Então, essa força, mente eletromagnética, muito estabelecida, e nós, dentro campo. E esse campo é que a gente funciona diferentemente. Agora, essa é então, tudo que acontecia, eu tentava procurar uma causa fora de mim. Até hoje a gente ainda tem. Porque quando a gente relaciona a cicatriz, o que a gente fala? A gente está triste por quê? Porque o que o outro fez? Alguma coisa que me entristeceu. Tudo bem que eu falo, mas agora você está mentindo. Por que você está mentindo? Ele pode pensar comigo? Nunca. Quem é que pode pensar? Se eu penso, sou eu que estou definindo o fluxo, sou eu que vou determinar o tempo. Então, quem é que constrói tudo que eu sinto? Um prazer. Então, o outro não percebeu que me fazia sentido. Eu sinto por conta da minha construção. Mas quando a gente começou a entender isso? Então, quando a gente adentrou a era do Espírito. Então, agora não tem mais como compartimentar e falar assim, ó, o que é do corpo é do corpo, o que é do Espírito é do Espírito. Não tem isso. O que é do Espírito é do Espírito. Eu sou o produto de tudo aquilo que eu penso, sinto e realizo. Não dá mais para a gente separar. Então, até pouco tempo a gente pensar. Agora não é mais possível. Chegaram os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser erguido, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma à outra e caminhando juntas, emprestarão um apoio mútuo. Então, qual é o tempo agora que a gente chegou?
esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, hoje a gente conhece as leis que regem os tempos são chegados em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar os progressos que estão nos desígnios de Deus. Quais são os progressos que estão nos desígnios? Alguém aqui não progrediu nos últimos 10 anos um pouquinho? Todo mundo progrediu, nem que for um tiquinho assim. Se todo mundo que está aqui progrediu, por que a gente não está conseguindo sentir o progresso? Não tem alguma coisa errada acontecendo? Ó, mas se todo mundo que está aqui progrediu, eu estou sendo ou você está ficando? Não é bom. Então, a gente começa a falar.
Bom, deixa eu só fazer uma colocação. Desde a formação da Renata foi assim, ó. Eu acredito, essa lei de progresso, acredito. Então, eu ouvi, eu tenho esperança de que seja verdade. Mas eu não tenho certeza que esse progresso existe. Qualquer forma de progresso. Progresso moral, inclusive, a quantidade de informações que nós recebemos nos dá a impressão da coisa estar moralizada, mas a ciência política está caminhando para escancarar cada vez mais. Então, por exemplo, gravação telefônica, a gente está vendo isso, as telecomunicações estão caminhando para isso. Cada vez mais, acredito eu, que nós estamos parecidos com um plano espiritual. E, portanto, se nós não temos a elevação moral para viver dessa maneira, isso causa um abalo mesmo. É por isso que a gente tem a sensação de que a coisa não está caminhando, não. Está caminhando. Só que nós temos que nos modificar para caminhar juntos. E às vezes a gente também tem muitas dificuldades. Você tem conhecimento, mas tem tanta dificuldade em estar colocando em prática esses conhecimentos, que aí a gente também vê que são difíceis. Na realidade, como a gente estava, vamos voltar lá para o raciocínio, tem como hoje a gente ignorar que nós somos um espírito e que nós construímos tudo o que está no perispírito, na memória e resulta no corpo físico? Não dá mais. Eu posso tentar justificar, mas eu já entendi isso. Então, a quantidade de dor e conflito que hoje nós temos é maior? Com certeza. Mas isso não é porque o progresso não está acontecendo. Juntando o que o Dorival falou e o nosso amigo que falou, a gente está em um descompasso. Diante de tudo que a gente já sabe, nós não ainda temos feito aquilo que realmente deveríamos fazer.
E isso traz um desconforto. Por quê? Porque eu vou tentar justificar falando assim, mas parece que hoje o nosso tempo não dá para mais nada, né? A vida é corrida. Então, isso é justificativa. Mas por que é que eu não estou dando conta de fazer aquilo que me equilibra e é o que eu tenho que fazer? Então, isso é uma escolha. Então, a tecnologia está à nossa disposição. As facilidades materiais estão aí porque elas também fazem parte do progresso. Né? O conhecimento intelectual ele faz parte do progresso do espírito. Sem esse conhecimento, a gente não vai avançar. Mas, como a gente segurou na desculpa, nós não conseguimos a cadência necessária para o nosso progresso moral. Então, hoje, a gente recebe oportunidade de compreender o Espírito como construtor de tudo aquilo que acontece, e aí a gente tem a esperança renovada que nós somos capazes de fazer o diferente. Então, por que é importante sentir? Porque a gente vê assim, a colocação, eu acho que representa a colocação de todo mundo. Se o mundo lá fora pensasse como a gente pensa, será que estaria diferente? Será que por conta do que eu sei, eu já estou menos individualista, menos egoísta, menos orgulhoso? Ou está só uma teoria que eu não consigo aplicar? E eu acho que quando a Renata se colocou também, porque é verdade, ela falou assim, quero crer que, a gente também, tem hora que a gente fala assim, quero crer que Deus é justo. Certeza absoluta. Eu não sei o que é. Então, é assim, eu vou vacilando, titubeando, porque eu não tenho certeza absoluta dessa justiça. E se eu não começo a me observar, analisar cada situação, o que eu sinto, como eu reajo, como eu elaboro, eu vou ficando com essa dúvida. E esta dúvida me impede de ter a segurança de seguir para o meu objetivo. Por quê? Porque eu vou ficar vacilando por muito tempo. Eu só queria falar uma frase que para mim marca bastante. Ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando, né? Acho que tem bem ao encontro do que está sendo falado. Faço porque eu já entendi a minha construção. Então eu não faço para você, eu faço por mim. Que eu acho que é esse o momento que a gente precisa aprender a viver. Mas quando a gente entra nesse conflito, não é um sinal de progresso? Para mim. É um sinal de progresso. Mas a gente está no conflito faz quanto tempo? 2000. Então, se eu não tomar a rédea da situação, a Terra faz a tal da transição, ela assume a cadência moral do mundo regenerador e eu ainda fico aqui na minha dúvida, será que é, será que não é? E aí a gente vai vendo a oportunidade passar e a gente não concretiza. Por quê? Porque a gente não consegue definir. Então, por isso que a gente está tendo a oportunidade de discutir agora essa construção. Por quê? Porque a gente faz tanto tempo que a gente vem ouvindo falar que o tempo é chegado, que o tempo é chegado, que a hora é essa, que é a última hora, mas a gente não se atenta para qual é a construção que eu tenho feito. Então, se eu já sei, por que eu não faço? Então, qual a dúvida que eu tenho? E isso agora tem que ser muito específico. Né? A gente não tem mais como fazer diferente. Mas não se deve pensar que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Eu acho que aqui as lutas serão de todas as formas. Serão as lutas de fora e as lutas de dentro. Dentro de nós, para a gente estabelecer uma nova maneira de agir, tem uma luta muito grande a fazer. Por quê? Porque quanto tempo faz que eu faço as mesmas coisas do mesmo jeito? E tenho resultados que eu já não gosto mais. Mas eu tenho que romper com isso e fazer diferente. Agora, toda
vez que uma mudança vai acontecer, aqui fora também a gente tem problema. Então, lembra as histórias que a gente ouve quando foi acontecer a abolição dos escravos? Toda a sociedade aceitou e falou: olha que maravilha, vai ser tudo igual. Não, teve muita revolta. Hoje, passado tanto tempo, a gente fala: que absurdo, será que a gente estava lá naquele povo que pensava daquele jeito? Tá? Você perguntar, tá? Então a gente achava aquilo certo. Então, olha hoje, a gente vendo de longe, se dá para aceitar aquilo. E a gente se rebelou. Então, agora, quando começa os primeiros movimentos da ecologia, que todo mundo tem que participar, no primeiro momento a gente se rebela também. Eu vou ter que fazer isso. Vai. Todo mundo vai. Por quê? Porque a Terra é o nosso mundo, todo mundo cuida do acordo. Só que no primeiro momento a gente se rebela. Então, para tudo que é ético, para tudo que traz equilíbrio, num primeiro momento, se eu sinto lesada, eu acho que está errado. Então, a ideia nova ela tem que tomar corpo, né? Ela vai trazer uma certa luta, mas depois a força da verdade permanece. Não, elas têm necessidade para chegar à maturação de abalos violentos e discussões, a fim de chamar a atenção das massas. A revolução que se prepara é mais moral que material. Ela chega ao seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. Por que agora é uma revolução moral? Porque tecnológica a gente não precisa mais. Tecnológica já evoluiu demais, numa velocidade até espantosa. Então, em termos de inteligência, nós já caminhamos bem. Agora, temos que entender o seguinte: vem para o mundo de prova e expiação, né? Porque diante de tudo que se tem para aprender, o que a gente sabe ainda permanece nada. É muito pouco. A gente está distante de entender todo. Mas moralmente, a gente já tem condições de estar muito melhor. Então agora, a revolução que vai acontecer é moral. Mas não tem, gente, como a revolução moral não envolver a questão material. Porque quando a gente fala assim, de recursos econômicos, o que é que está por trás do desequilíbrio de recursos econômicos? É uma questão moral ou não? Porque se alguém for extremamente justo, vocês acham que o desequilíbrio econômico se instala ou ele faz com que isso se equilibre? Então, onde é que eu instalo o desequilíbrio econômico? Quando eu tenho uma questão moral que gerencia a questão econômica. Então, se eu entender que o mundo é a nossa casa, eu não tenho interesse nenhum em compreender, colaborar, porque isso faz parte da revolução moral. Enquanto não tem a revolução moral, o que é meu, o que é seu. Se eu for mais forte, eu consigo, através de alguns outros meios, fazer com que você me venda o que você tem bem mais barato, porque senão, com o meu poder, eu não deixo ninguém comprar de você. É mais ou menos isso que acontece no mundo? Então, mesmo a questão material, ela depende da moral para encontrar equilíbrio e trazer tudo que ela pode oferecer à humanidade. Então, o que a gente tem é suficiente, mas distribuído de uma maneira sábia e prudente, que vai fazer com que o homem compreenda a necessidade que um tem do outro. E a gente, vamos pensar, se Deus tivesse dividido tudo igual, todo território é igual, tem água, petróleo, possibilidade com a vegetação, vocês acham que a gente estava muito preocupado com o que acontece lá do outro lado do mundo? A gente não preocupa nem com o vizinho de casa, eu vou preocupar com lá da terra e saber o que
Então, a gente não pode esquecer que quem nos dirige é uma mente sábia e amorosa. Que tudo que está é para nos impulsionar à busca da perfeição. E para a perfeição, nós precisamos de conquistas morais e intelectuais, para que a gente tenha conhecimento e amor. E esse é o jeito que o mundo está estabelecido. Então a gente vai caminhar para essa conquista. As consequências dessa revelação são fáceis de prever. Ela deverá levar nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá poder para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, olha, está nos desígnios de Deus que nós vamos caminhar para esse progresso. Isso vai acontecer. Mas, então, mesmo que alguns não queiram, Deus é soberano. Isso vai acontecer. Então, se eu compreender, começar a trabalhar na minha intimidade para ganhar esse ritmo mental da conquista moral, eu posso permanecer nessa transição. Caso contrário, eu posso ficar no lugar adequado à minha dificuldade. Então, eu não tenho como barrar o progresso. E isso precisa ser uma coisa certa, porque senão a gente não tem essa esperança, nem a certeza de que vai ser assim. E olha, quando eu passo a entender construção, a relação social muda. Porque, olha, se eu entendo que eu sou um espírito, que eu construo, a gente sabe que a nossa reencarnação é uma etapa de aprendizagem. Então, ó, hoje eu posso estar no posto de comando, mas amanhã eu posso ser um subalterno. Hoje eu posso estar rico, mas amanhã eu posso estar pobre. São oportunidades de exercício. Mas se eu entendo isso, o outro fica igual. Então aí a gente começa, ó, ele é igual, só está numa oportunidade diferente. Mas que eu não sei se amanhã não sou eu que estou nessa oportunidade. Então, passa a ser meu desejo compreender o outro, auxiliá-lo, até para aprender com ele. Porque se amanhã aquela for a minha oportunidade e eu tiver que aprender, olha só, eu vi como ele fez e deu certo, eu aprendi com ele. Agora, enquanto eu olho para o outro e falo, bom, aquela é a vida dele, essa minha não tem nada a ver com isso, então eu vou me conservando como se eu fosse diferente. Só que quando eu chegar naquela oportunidade, o que eu vou fazer se eu não sei nada daquilo? Então, assim que a gente sempre precisa um do outro, porque todos nós temos experiências diferentes. Então, nós podemos compartilhar muitas coisas para que a gente se ajude. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, com o auxílio do elemento material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É necessária para eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desenvolver ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Então, só para a gente não esquecer, vocês viram isso 1 milhão de vezes já. Aqui no comecinho, que a gente foi criado simples e ignorante, o homem vivia essencialmente para as questões materiais. Ele precisava dar conta de sobreviver. Então, o que imperava? Um instinto de conservação. E para o instinto de conservação, um tanto de orgulho, um tanto de egoísmo é necessário. A gente não sobreviveria sem isso. Então, Kardec fala que no justo limite, orgulho e egoísmo são necessários à conservação da espécie. O problema é que o homem, abusando de suas faculdades, extrapola o justo limite e começa a viciação.
Então, ó, se a gente pensar no instinto, a gente caça e come. O que a gente faz na viciação? Eu não caço porque já tem alguém que faz. Mas eu logo o freezer. Por quê? Vai que amanhã. Então, assim, ó, a gente vai lá, tem coisa suficiente para 300 pessoas, mas acontece que a gente vai 2. Então, a gente vê tanto que a gente extrapolou. Então, aí começou a ficar desnecessário. E nós começamos a agir contra a prudência. Então, eu saio do necessário e vou para o supérfluo que me escraviza. Mas a gente foi evoluindo, porque para conseguir tudo isso de uma maneira fácil, nós desenvolvemos tecnologia. Então, hoje, ó, eu tenho como armazenar tudo isso. Hoje eu tenho como. Então, assim, ó, tudo. Só que moralmente, eu não consegui ir nessa velocidade da tecnologia. Então, antes aqui era muito importante esses períodos para que eu exercitasse a inteligência. Agora, o exercício da inteligência já está tranquilo. A gente fez. O que começa a acontecer agora? O desafio da modificação moral. Então a gente fala assim, nossa, mas o mundo está tão violento. Nossa, mas está acontecendo não. Está mesmo. Mas por que o mundo está violento? O que está acontecendo com o mundo? Então, se eu não cuidar, eu vou voltar lá no pensamento da Gina. Nossa, se o mundo lá fora fosse igual a nós aqui dentro, né? O mundo ia ser tão mais em paz, tão mais tranquilo. Será? Então aí a gente tem que começar a verificar. Por isso que a gente ficou tanto tempo falando de relacionamento. O outro é o meu termômetro. Então, quando eu vejo o que o outro faz, eu tenho que julgar, eu tenho que perceber o que acontece comigo. Errado em nós, que já nos fizemos cristãos, que conhecemos a imortalidade, a gente vê uma situação difícil e fala assim, devia fazer o mesmo comigo agora. Mas fazer bem devagarinho, amarrar e machucando pedacinho por pedacinho. Mas a violência lá fora, não é aqui dentro. Então, onde é que está essa violência? Que, gente, o simples fato de falar, eu já construí uma imagem. A imagem da tortura, a imagem da crueldade. Quando eu fico, então, definindo como é que eu quero o castigo do outro, eu construí formas, pensamentos que vão alimentar a minha memória. Eu acabei de falar que a gente era um pouquinho melhor. Que a violência era lá fora, não era aqui dentro. Então, é verdade que lá fora o mundo é violento ou nós somos violentos? Então, ó, se eu não tenho contato com essa realidade, eu entendo o que é esse tempo de mudança. Porque o que a gente fica esperando? Que alguma coisa aconteça sem luta. De repente, a gente tem que ter cuidado, porque tem alguns que pensam assim. Vocês já escutaram o que eu vou falar. De repente, uma nuvem branca vai descer do céu, Jesus vai estar sentado no seu trono, aí ele chega aqui e separa. Quem é bom vai para cá, quem é ruim vai para lá, e aí ele mudou tudo. Vocês já escutaram essa conversa. Agora pensa, ela é lógica? Tem algum critério de justiça? Ah, gente, mas eu tive pai e mãe, fui acolhida, tive oportunidade de estudar. Se eu não for pelo menos meio equilibradinho, como é que faz? Eu posso ser comparada à criança que não teve, às vezes, pai e mãe, ou que por alguma questão ela ficou sozinha, teve que se virar, e aí ela comete um monte de erro, então ela tem que ser punida e eu não. Mas eu elaboro a mesma crueldade que às vezes ela estava fazendo. Então, quem é pior, quem é melhor? Então, esse é o tempo agora de questionar a minha construção e não julgar o outro. Porque o outro faz aquilo que ele sabe. Mas e nós que já sabemos? O que é que a gente vai fazer? Então, é outro tempo de questionamento.
Assim é como o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em quem o senso moral está grandemente desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já poderia ter atingido o fim, é um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Então, eu acho que agora a gente entende por que o Daniel falou. Faz 2.000 anos que a gente está nesse conflito. Então, tem hora que a gente olha e fala assim, ó, a Terra não está mais adequada, eu podia estar num lugar melhor. Por que eu não estou? Porque eu não quero fazer o esforço de ter eu fazer o bem. Eu quero que os outros façam primeiro. Então, gente, em bom falar, começa você. Assim ninguém fizer, eu não faço. E aí ninguém faz e a gente fica aqui de ano. Então, sabe o aluno que ele tem capacidade para passar de ano, mas ele não quer estudar. Ele quer ir lá e passar, mas ele não quer estudar. E aí ele não passa. E aí é tão chato para ele ficar naquela série de novo. Ele já sabe daquilo, mas ele não quer exercitar, então ele fica de novo. Então aí ele vai ficando amargurado, revoltado, desanimado. Por quê? Porque ele marca passo na mesma situação que o mundo tem. Por que ele não tem capacidade? Não, ele não tem vontade. E o dia que ele quiser, ele dá conta. Agora, para dar conta, a gente precisa do quê? Disciplina, conhecimento e reflexão. Porque, olha, se eu não entender isso em mim, eu não vou fazer. Por que eu vou fazer? Eu não entendi para que serve. Então, o que esse momento pede? Esse contato com a nossa intimidade. Se isso eu entendi é uma verdade, o que é que eu faço? E aí tem que ser uma resposta íntima. Ó, isso eu não consigo, mas isso eu já consigo. Então eu vou fazer o que eu consigo. Amanhã eu consigo mais. E assim a gente vai construindo as nossas virtudes e os nossos valores. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que separam dos mundos superiores. Então, ó, se eu trabalhar ativamente, eu vou conquistar e eu vou conseguir melhorar e diminuir isso que nos separa dos mundos superiores, aqueles que já têm mais conquistas morais. Gente, não é mundo superior lá da perfeição, são os imediatamente superiores. Porque não dá para a gente sair do pré e ir para a faculdade. Não tem jeito, né? Nós vamos mudar só uma etapa. Só que já tem muitos mundos nessa nova etapa, que nós somos candidatos à transformação. Né? A Terra vai passar por isso. Então, que nós possamos ficar juntos nessa mudança. Então, o que a gente não pode esquecer? Que inteligência, pensamento, sentimento, livre-arbítrio, memória, vontade, consciência, são todos atributos do nosso espírito. A gente sabe que tem, mas a gente sabe como é que faz para acessar isso em nós. Eu sei que eu sou um espírito inteligente, mas em que eu tenho limitado a minha inteligência? A fazer conta, a ter lucros, a ser mais rápido, mais eficiente, mas espiritualmente isso tem me ajudado em quê? Então, a inteligência do espírito ela é definida quando ele é capaz de escolher situações que o conduzam para o seu objetivo. Mas qual é o meu objetivo como espírito? É ter lucro ou é ter harmonia? Então, eu preciso definir. Senão, eu posso usar a inteligência não a meu favor. Como? Olha, quando eu uso quanto eu estou sendo inteligente, nós vamos só rever o conceito de inteligência. O que é, afinal, é ser inteligente?
Porque senão a gente chama de esperteza inteligência. E uma coisa é uma coisa e a outra é outra. Então eu sei, já entendi. A gente fala tanto que a gente tem vontade. Mas o que é vontade, paizinho? O que é ter vontade? Para que isso serve? O que define esse trabalho? Eu sou consciente das coisas. O que é ser consciente? O que é a consciência do meu espírito? Porque não vai ficando difícil, eu estou falando de coisas que eu tenho e que eu não sei onde fica nem para que serve, nem como acessa. Então eu não sei nada de mim. Na verdade, eu vivo, eu vou levando, mas eu não estabeleci ainda o que é que eu quero, com qual objetivo e como eu vou trabalhar com isso. Por quê? Porque a gente tem esquecido de acessar todas as nossas possibilidades. Então, essas potencialidades é que garantem que nós temos como fazer diferente. Então, quando Kardec diz assim, na consciência está escrita a lei de Deus, gente, se eu entendi isso, eu vou falar assim, não adianta eu tentar fazer de conta que eu não sei a lei de Deus. Ela está na minha consciência. Quanto mais eu lutar contra isso, mais eu vou sofrer. Porque como é que eu pago da minha consciência a lei de Deus? Não paga. Então eu contrario a lei de Deus, aí eu caio no meu conflito. E eu fico tumultuada. E eu fico passando mal. Aí o que a gente passa o tempo fazendo? Justificando, para ver se a gente acalma a consciência para ela parar de cobrar. Isso é possível? Ora que não é mais, eu articulo outro mecanismo de defesa. Mas também você viu, né, como que foi, não dava, então. Aí esse não dá mais certo, aí eu vou para o outro. Só que com isso, eu vou perdendo o meu tempo e o meu objetivo. Que se eu tivesse encarado, eu tinha focado e seguido em frente. Então, saber tudo isso agora é importante. Por quê? Porque agora eu vou começar a entender quem sou eu de fato e a trabalhar com a minha necessidade. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Que a gente tinha que demonstrar semana passada. Bom, então, não é que eu vou seguir parte por parte, mas a gente vai começar a discutir um livro que chama Sentimento, a Força do Espírito. Esse livro, então, na verdade, ele vem de toda a metodologia de Sacramento, né? Que enquanto o Eurípides traz para a gente, com maior clareza, o que é tudo isso que a gente fala, mas não sabe onde está. Então, se o pensamento é meu, como é que eu faço para modificar o que eu estou pensando? Se o sentimento que eu estou construindo, como é que eu faço para modificar o que eu estou sentindo? Se eu tenho vontade, como que eu aciono a vontade? Se eu tenho livre-arbítrio, como é que eu tenho usado o meu livre-arbítrio? Então, aqui nós vamos discutir de novo algumas coisas que a gente já discutiu em relação à nossa memória, à nossa anterioridade, para que a gente entenda o nosso contexto de construção diante da nossa intimidade. Que são os, então, grandes espíritos que conduzem esse pensamento. Então, Eurípides traz a metodologia por ver a nossa dificuldade. E, na verdade, eles ficam tão sensibilizados de ver que o espírito é o que fica mais atormentado ainda, né? Porque passa a vida achando que sabe tudo e, quando desencarna, vê que concretamente não fez nada. Então, se eu sei, a minha responsabilidade fica maior. Né? Então, se não víssemos, se a gente fosse cego, não teríamos tanta responsabilidade. Mas agora que já veio, agora sou responsável. Então, se eu sei, eu vou ter que fazer. Não porque alguma coisa lá fora vai cobrar, mas é porque a minha consciência cobra. Eu tenho que fazer por mim, passa a ser necessário. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas conforme o desejo que tiver de se purificar, até esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de
de progresso, porque o repele com energia. É sinal de uma mancha que se esforça por apagar. Assim, não cederá se apresentar a ocasião de satisfazer o mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Bom, então, que todos nós ainda temos maus pensamentos e dificuldades, tá certo. Mas se eu estou de posse agora do conhecimento, eu já entendi que a crueldade ainda é uma elaboração do meu pensamento. Eu não quero mais isso. Então eu começo agora a entender o que eu preciso fazer para modificar a minha forma de pensar. Então, o que a gente tem que ter? Um parâmetro. O nosso parâmetro sempre vai ser o Evangelho de Jesus. Porque é com o Evangelho que a gente começa a entender a importância do outro na nossa vida. O não julgar e o compreender a modificação que tem que acontecer inicialmente na nossa intimidade. Então, nós vamos começar essa discussão. Para isso, nós conseguimos fazer o seguinte. Então, semana que vem, não sou eu que vou falar. Semana que vem, quem vai vir começar esse assunto para a gente vai ser a Célia, que veio já há um tempo, que é onde, na verdade, a gente vai buscar recursos. Por conta disso, ao invés de a gente ficar aqui até as 8, nós vamos ficar até as 8h30. Então, semana que vem, não prepare-se. Quem vier, já vem pronto que nós vamos ficar um pouquinho mais. Ah, mas eu preciso ir embora às 8. Tudo bem, certo, certinho. Acorda discretamente, está tudo certo. É que, na verdade, a gente precisa aproveitar. O que ela me pediu? O que ela gostaria muito que o nosso momento fosse interativo, para que ela entenda quais são as nossas dúvidas. O que é que a gente não entende da dinâmica do espírito? Porque é difícil quando alguém chega aqui para falar, ele já diz que não sabe nada. Como me explica? Então, lógico que ela vai trazer um assunto, mas quanto mais a gente puder aproveitar, perguntar e interagir, melhor, porque nos enriquece essa oportunidade. Ela vai trazer, tendo como base também esse livro. E aí, o que a gente vai fazer? A partir de toda a colocação, a gente tenta dar sequência no que ela trouxer para a gente poder trabalhar junto. Tá? Então, assim, na verdade, vai ser nosso estudo normal. É só por conta de aproveitar a presença mesmo a gente ganhar meio horizonte. Tudo bem? Duas coisas. A primeira é que pediram para a gente divulgar o blog.